a nossa palestra, a segunda parte do título Mostra-nos o Pai. Bom título, né? Um título que dá para trabalhar pra caramba. Dá para destrinchar muita coisa aqui na palavra, porque os filhos de Deus, ouça bem, os filhos de Deus precisam de ver o seu Pai. Os filhos de Deus precisam de conhecer o teu Pai. Um filho que não conhece o Pai, ele não fica meio que traumatizado, né? Ele fica buscando, eu fico vendo na televisão, aqueles programas de televisão, de entretenimento, né? Então eles fazem aquele movimento e pegam as pessoas que estão procurando, né, o pai, a mãe, e já estão com 30, 40, 50 anos. Então eles fazem todo aquele arsenal de coisas para a coisa ficar assim bem bonita, porque é o encontro do filho de 40, 50 anos que não conheceu o pai e agora vai encontrar com o pai. Eles fazem aquelas encenações bonitas, né? Por quê? Porque isso é muito rico, é necessário. É a identidade da pessoa. Você que conhece seu pai e sua mãe, você não sente nada. Mas o filho que nasceu sem conhecer o seu verdadeiro pai e sua verdadeira mãe, fica na mente dele: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Traumáticos, não é isso? É assim que eu estou vendo os filhos de Deus. Eles ficam procurando o papai deles, que no entanto eles entram para a igreja, que já deveria conhecer o pai, porque o pai está na igreja, mas eles não conhecem, porque a igreja ali não é do pai. Então, eles ficam ali: Senhor, mostra-me tua face. Senhor, eu quero conhecer a ti, papai. E sai da mesma forma que entrou, sem conhecer, sem conhecer nada, e continua ainda com a mente não muito legal, porque não viram o pai. E eles dizem: olha, eu vou lá no culto ver o pai, aí não vê, porque ele se manifesta como um fantasma. Eu não quero ver fantasma, eu quero ver meu pai. Eu não quero ver fantasma. Não, mas você não viu ele aqui? Não. Como é que ele é? Como é que é o rosto dele? Como é que são os pés dele, que ele diz: andarei e habitarei entre vós? Como é que eu não vejo? Isso é para machucar a mente das pessoas um pouquinho, para elas começarem a pensar, porque elas têm condições de ver o Pai na terra. É como eu falei semana passada: Deus, toda vez que manifestou na terra, Ele manifestou ao vivo e a cores. Sempre Ele manifestou ao vivo e a cores. Todo o texto bíblico, de Gênesis, no início até o final, Ele sempre se apresentou. É lógico, como eu falei, se a fé não estiver ativada, não vai ver o Senhor, porque você vê o Senhor pela fé. Você transpõe o véu e começa a ver Deus. E nós temos por base aqui da nossa palestra, da nossa pregação, o livro de João 14, do versículo 7 ao 10º. Nós vimos aqui um episódio muito rico, que se nós trabalharmos isso aqui bem, nós vamos despertar os nossos irmãos, que ainda não viram o Pai. Porque só vê o Pai aonde? Aqui. Porque só aqui que tem o trono da graça. Onde não tem o trono da graça, não se vê o Pai. E é frustrante você ir numa reunião, se você não viu o Pai, você veio aqui em vão. Você perdeu tempo. Você jogou o seu tempo fora. Você precisa de vê-lo, porque você só recebe aquilo que o Pai transmite, porque você é filho. O filho não consegue receber de outra pessoa a não ser do pai, não é verdade? Você já viu quando você é repreendido por alguém, quando o menino, principalmente, né? Uma pessoa mais velha repreende o menino fala assim: olha, você não é meu pai, você não é minha mãe, você não é meu pai, não é assim? Por quê? O filho só recebe de quem? Do pai. A exortação, a disciplina só vem do pai.
Então, se você não vê o Pai, você não está sendo disciplinado. A sua vida continua ainda aquela vida mancando. Sem alegria, sem gozo, de repente alegre, de repente mais triste do que alegre, e cheio de dúvidas, cheio de interrogações, porque não viu. E nós vimos aqui Jesus deparando com pessoas dessa forma, e dentro da igreja, porque Jesus era a igreja. E aqui em João 10, João 14, 7 ao 10º versículo, ele vem dizendo aqui, Jesus andando com seus discípulos, que que os tinha como filhos, só que eles não tinham Jesus como pai, não tinha. Aí ele diz aqui, olha, se vós me tivesseis conhecido, isso para os discípulos, vivendo há anos, dormindo, bebendo, comendo, às custas do pai deles, porque quem cuida de filho é quem? É pai. Paulo fala que não são os filhos que entesoura para o pai, mas é o pai que entesoura para os filhos. Inteligentíssimo. Aí acaba com o sistema, porque o sistema quer tomar tudo dos filhos. Então eles não são pai. O que eles são? Falsos pais, sanguessugas, não são pai. Porque o pai tem que entesourar para os filhos. Nem eles têm que tomar tesouro dos filhos. E hoje nós vimos eles tomando de cara limpa. Cara de pau. Toma tudo e deixa a pessoa ir embora até a pé. O filho ir embora a pé porque toma até o vale de transporte dele. Filho das trevas, para não falar outra coisa. Porque eles são maus, não são pais. Por isso que nós vimos lá em Tessalonicenses, Paulo dizendo, orai por mim para que eu seja livre dos homens maus e perversos. Esses são os homens maus e perversos que estão nessas sinagogas demoníacas, com revestimento cristão, mas atrás daquilo é lobos vorazes, meu irmão. Lobos vorazes. E aqui Jesus dá um conselho para eles que serve para nós, porque nós debaixo da graça valorizamos a riqueza da lei. Quando está na lei, ela tinha sombra dos bens vindouros, não é imagem real, mas na graça nós conseguimos pegar aquilo lá e fazer aquilo se tornar realidade, porque nós temos poder de Deus, temos a liberação de Deus para poder fazer isso. E ele disse para os seus discípulos, se vós me tivesseis conhecido, então esse se vós tivesseis, quer dizer, é porque não conheceu, né? O sentido do verbo é esse, não conheceram. Conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha, Deus toda vez que manifesta na terra é ao vivo e a cores. Aqui estava Deus na terra. 400 anos de Malaquias até Mateus, sem Deus na terra. Mas quando Jesus foi gerado no ventre da sua mãe pelo Espírito de Deus e nasceu, Deus manifestou na terra. E Jesus sabia que ele era Deus. Isso é interessante, hein? O cara tem que ter essa convicção. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, depois de Jesus falar que ele era o Pai, mostra-me o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, eu sou o Pai, estou contigo há tanto tempo, e não me tens conhecido. E eu falei que isso aí respingou nos outros 11 discípulos, que não repreenderam Filipe, depois de uma explicação clara e lógica de Jesus para eles, que ele era o Pai, dizendo, desde agora, o conhecei, desde agora. Agora quando? Quando manifestou Jesus com essa revelação. Agora, é agora, toda vez que um homem de Deus está na terra, ele é Deus, é agora que Deus está ali. Desde agora o conheceis e o tendes visto, quer dizer, você não só conhece, você está vendo com os teus olhos. Os teus olhos me viram. Então você tem que ver, você tem que transpassar o véu
e deixar essa escama cair dos teus olhos, para você ver o Pai comunicando no seu espírito, para que a sua vida seja o quê? Transformada, renovando a sua mente. Senão você vai passar na terra em vão. E não passou na terra e não viu Deus. Chega lá em cima, quando morrer vai para a nuvem do testemunho, eu vou ver Deus agora. Uai, ele está lá na terra, cara, onde eu estava? E eu estou aqui buscando ele aqui, ele está lá. Pô, perdeu a festa. Perdeu a festa. Então ele disse-lhe, Filipe, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Deus criou esses corpos, para que eles sejam agraciados com a presença dele em um corpo. Ele criou dessa forma. Então ali, ele estava diante daqueles discípulos e vendo a incredulidade deles em não vê-lo. Porque o que mais Jesus aqui, Cristo, queria, é que eles pudessem o ver. Teve um outro episódio, lá aqui em João mesmo, onde ele diz, olha, quem dizem por aí que eu sou? Perguntou aos discípulos. Discípulos, quem eles estão dizendo aí que eu sou? Olha aí, é porque Jesus via neles o que? Constante incredulidade, abençoados. Constante. Eles ouviam, mas era como assim, isso é para o povo, nós que estamos aqui não precisamos tanto, nós já estamos com o Senhor aqui, mas Jesus estava pregando para eles, o importante era eles que estavam perto, quem está perto do Pai é que recebe mais, não é verdade? O filho que está mais próximo do Pai, recebe mais do Pai, o que está mais distante, recebe, mas não é tanto, e ali estavam os filhos, que Jesus assim pensava serem os discípulos, ali grudadinho dele, e não vendo. Jesus diz, quem diz o povo que eu sou? Uns disseram, eu sou João, o Messias, qual profeta que eles falaram? João, não, um profeta. Dizem que o Senhor é um profeta. Jesus, é mesmo? Eu peguei Filipe lá e falei quem eu era. E eu digo, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? É isso. Porque quando o filho tem a revelação, ele vai além do véu. Além do ser humano. Porque eles andando com Jesus, certamente eles viam que Jesus era um ser humano. Ele comia, bebia, ia no banheiro. Talvez xingava eles, tinha algumas questões da carne, que é normal. Foi tentado, uma pessoa tentada, meu irmão, ele diz que ele foi tentado e não pecou, mas ele foi tentado. O que quer dizer tentado? Ele quis fazer, e demonstrou que ia fazer, mas não fez. Então ele tinha as suas necessidades. E os discípulos viram isso. E Jesus perguntou, e vocês que dizem quem eu sou? Ficou todo mundo, calou, rapaz, e Jesus já tinha falado para Filipe, eu sou o Pai. Mais para frente eles esqueceram, porque esse é o grande problema. Você me ouve aqui, você continua lembrando o que eu te falei? A pregação que eu trouxe? O título do tema, você quando eu lanço, mando pelo WhatsApp, você ouve 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, porque é o que vai ficar aí, que vai produzir riquezas insondáveis dentro de você, meu irmão. Agora, se Jesus, provando os discípulos novamente, diz, quem diz que eu sou?
Ninguém se atreveu a falar, ficou todo mundo de boca calada. Oh, caramba, que isso? Você fala, vem aqui, eu te falo, outro, e você não sabe nada? Pô, entra aqui, sai aqui. Entra para um ouvido, sai para o outro. Não pode ser assim. Aí Pedro diz, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É, Pedro, disseste bem. Mas eu estou vendo que daqui a pouco você está me negando. Daqui a pouquinho, com essa revelação que não foi tua, foi do Espírito, daqui a pouco você está me negando ali 3 vezes. Então, abençoados, nós estamos vivendo uma dispensação a qual Deus está. É lógico, você vai ver um homem e você fala, não, esse não é Deus não, isso é homem. Agora ele está, isso é Jesus de Nazaré, eu conheço o pai dele, a mãe dele, os irmãos dele. Que isso, era carpinteiro, rapaz, igual o pai dele. Jogou pedra ali, quebrou o vidro ali quando menino, moço. Já deu umas namoradinhas aí, e agora vem falar que é Deus, que o pai está... Quem vem com essa nada, rapaz? Tomou vinho conosco? Brincou de... pega ladrão... E agora vem falar que Deus... sai daí, rapaz. Não é assim? A incredulidade é que mata. Por isso que Paulo diz, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. A fé é para os filhos escolhidos, revelados, que quando ouve a voz de Deus, ele treme. Opa! Deus falou comigo. E eu ouvi ele, rapaz, ele está na terra. Eles vão falar, você está louco? Tô doidinho da cabeça, mas o negócio é bom demais. Por isso que eu sou mais feliz do que vocês. Por isso que para mim tudo está bem. Eu levanto e digo, hoje é o melhor dia da minha vida, companheiro. Enquanto as pessoas estão aí morrendo, dando tiro no outro, sendo preso e indo para o hospital, você está glorificando a Deus. A diferença é essa. Assim é, abençoado? Então, Filipe era carnal. Por que ele era carnal? Porque ele estava vivendo debaixo da lei. A lei veio para a carne. Ele não disse, toda alma que pecar, essa o quê? Morrerá. E você morre aonde? É na carne, no corpo. Você vivendo debaixo da lei, o seu corpo sofre as consequências. E começa a sofrer e morre até prematuramente. Quantos abençoados já morreram prematuramente? Morreu com 40 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos. Morreu com 90 anos. 90 anos, se você morrer com 90 anos, você é prematuro, companheiro. Você morreu antes do tempo. Que isso, rapaz? Porque a vida do homem, pela ciência dos homens, inteligente, vai até os 26 anos. 126, né? Quanto que eu falei? 26, que diminuir. 120, tirei 100 anos. Oh, mas tem muita gente morrendo com 26 aí. Ih, tem jovem aí que morre com 20 anos, nem chega aos 18 anos, já morreu. Mas a vida vai até os 126 anos. Se você o quê? Vê Deus. Se você vê Deus, você começa a cuidar de ti. Se você vê Deus, você começa a cuidar de você. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Fazendo isso, salvarás o quê? A ti mesmo e aqueles que te ouvem. É o que eu faço. Eu me salvo e estou salvando vocês aqui, que estão me ouvindo. E os demais que me assistem pelo blog, pelo WhatsApp, que ainda fica com raiva de mim, mas ele fala a verdade. Dói pra caramba, mas é bom. Então, abençoados, Filipe era carnal, então ele não entendia bem Deus, porque ele era carnal. Ele estava debaixo da lei tem pecado, e o pecado cega o entendimento, e a mente não fica uma mente boa, a mente é uma mente fraca, a mente debilitada, então não guarda bem as palavras, não consegue ouvir muito tempo, você entende?
Ele começa a ouvir, de repente, ele cansa, ele dorme, ele perde o vigor. Quer dizer, é uma pessoa que não viu Deus ainda. Quando você vê Deus, você não quer nem dormir mais. Eu não quero dormir mais não, quero aproveitar bem a vida. Não é verdade? Você tem gozo. Você tem gozo por viver. Não fica lamentando igual ficam os demais aí. Então, Filipe era carnal vivendo a lei. E Jesus de Nazaré era espiritual, abençoado. Ele era espiritual. Porque ele estava pregando o quê? O evangelho do reino. Lá em Lucas 16. Vai lá, Tiago. Ele diz, olha, aí. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. Então, não existe mais obras da lei. Quem fica na prática ainda de jejum, orações judaicas, montes, correntes, votos, que mais? Batismo, fogueira santa de Israel, fazem essas palhaçadas aí. Ele está ainda no vigor da lei que já acabou, não precisa, ninguém é justificado pelas obras da lei. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino. Você sabe que essa palavra anunciado é algo que ia o quê? Acontecer. Porque Jesus, isso aqui está pegando pra caramba aí no sistema, Jesus não pregou evangelho nenhum. Esse pastor é um herege. Me mostra qual é o evangelho de Jesus. Ele anunciou que ele ia vir pregando o evangelho do reino. O reino de Deus tem uma doutrina, tem um evangelho que rege o reino de Deus. O reino de Deus não é só falar, eu estou no reino de Deus. Qual que é as leis lá? Qual é a doutrina lá do reino? O que ele estabelece para você? Aí vai dizer se você está no reino de Deus ou no reino das trevas, que é o reino do desconhecimento, onde está o sistema religioso. Então ele diz, vem sendo anunciado o evangelho do reino, e todo homem se esforça por entrar nele. Então, Jesus, como ele veio para cumprir a lei e os profetas, e após o cumprimento da lei, então viria uma outra lei, que se chama o quê? A graça de Deus. O evangelho do reino é a graça pregada pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, suas 14 epístolas, de Romanos a Hebreus. Esse é o evangelho do reino, e a qual Paulo foi ao terceiro céu e recebeu aquilo, e diz, eu sou apóstolo e mestre dos gentios, porque segundo a graça que me foi dada, ele não buscou, tem gente buscando o reino de Deus ainda, busca o reino, busca o que, rapaz, você já está nele, a graça já foi dada. Então agora a doutrina que rege esse reino já está sendo estabelecida, e só aqueles que estiverem andando debaixo dessa doutrina que vai experimentar o reino, quer dizer, o governo de Deus. Fora disso não vai experimentar, Então Jesus veio anunciando esse evangelho, dizendo que ele estava prestes a acontecer, porque acabando com a lei, o que acontece? O pecado seria eliminado, como diz lá em Romanos 2:20, ele diz, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, e aonde não há lei, não há pecado. E hoje tem lei? Não, porque Jesus, ele acabou com a lei, o vigor da lei acabou, então não existe mais pecado. Então agora é o reino de Deus com o seu evangelho, com a sua doutrina, para nos levar a uma vida gloriosa. Porque a lei, ela dá força ao pecado. Está lá em Romanos 15:56, ele vem dizendo, a força do pecado é a lei. Se não há lei, não há força nenhuma do pecado mais. Hello! Entendes isso? Então não existe pecado, porque a força dela acabou, que era promovido pela lei de Moisés. A lei encerrou, então não tem mais pecado. Porque lá em João 1,17, diz lá Jesus, a lei veio pelo intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Cristo. Quando? Após a sua morte, a sua ressurreição e a chegada de Paulo, que era um judeu nato, mas foi
agraciado pelo Senhor, adentrou no reino, o Senhor levou ele ao terceiro céu e deu a doutrina para ser estabelecida debaixo desse reino. E nós estamos vivendo no reino de Deus, mas com doutrina. Somos abençoados, perfeitos, completos, predestinados, enriquecidos, mais que vencedores. Somos tudo isso aí agora. Isso aí que rege debaixo do reino de Deus com a doutrina. Se uma pessoa fala, olha, vai com Deus, ele não está debaixo do reino. Ou Deus te abençoe, ele não está debaixo do reino. Ele está debaixo do quê? Da lei que já encerrou. O que vai fazer você ser aceso aos olhos dos espíritos ministradores que são os anjos, é o que você vive debaixo desse reino. Se você fala, sou um abençoado, um anjo, opa, esse é. Ministra ele aí. Sou um perfeito, completo, um predestinado, estou reinando, opa, faz por ele aí. Ele está debaixo do reino, ele está vivendo o reino de Deus, a doutrina está nele. Assim é, abençoado. Então nós precisamos, assim, urgentemente, de atender essa voz e fazer essa palavra correr. Assim é? E aqueles que estão debaixo da lei, Paulo diz lá em 2 Coríntios 3, 14 e 16, era aquilo que estava na cabeça de Filipe e dos 12, por isso que nós não andamos pelos discípulos de Jesus de Nazaré. Hein? Não andamos por eles mais. Pedro, João e Tiago, vimos que eles eram discípulos de Jesus de Nazaré. Mas nós não conhecemos mais Jesus de Nazaré segundo a carne, segundo o véu, não conhecemos. Então, nós não podemos atender em nada os discípulos de Jesus de Nazaré. Porque eles não estão vivendo a graça de Deus, eles estão vivendo isso aqui, ó. Mas o sentido deles se embotaram. O que é o sentido embotado? Fraco, anêmico. Sua mente é anêmica? Você ouve e entende o que eu te falo? Você entende? Você compreende bem isso? O resultado, você sabe qual é o resultado de você falar que está me ouvindo, me entendendo? É o fruto que você está dando. Porque senão, é como o Senhor diz, esse povo me honra me louva só com os lábios, mas o coração deles está aonde? Distante dele. Porque eles não frutificavam para Deus ver que eles estavam o vendo e o obedecendo. Porque o fruto que vai dizer qual árvore você é, qual árvore que eu sou. Então, veja bem, você está sendo visto. Hello? Não é por mim, não. É pelos anjos que nos servem. Está te olhando. Opa! Olha, algumas coisas não manifestam em nós, irmão. Sabe por quê? Porque o nosso fruto ainda não está identificando com aquilo que nós falamos. Com a sua vinda aqui, qual o fruto que está frutificando aí? O que você está falando no dia a dia? Diante de toda a situação que você passa, qual é a palavra que sai da tua boca? Qual o gemido que sai de você? É a oração do Espírito com gemidos inexprimíveis ou é com ai, não estou aguentando mais, que vida difícil. Senhor, me leva. Tem gente que está pedindo para Deus levar. Quem já pediu aí para Deus levar? Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, esse horário agora estou fazendo muita leitura da Antiga Aliança. Estão lá nos discípulos, dizendo que... há 2000 anos, que 2000 anos atrás estava acontecendo isso, e hoje está acontecendo a mesma coisa. Estão lendo a aliança, a Antiga Aliança, dizendo, irmãos, eu gostaria de ser Isaías, eu gostaria de ser os profetas, como eu gostaria de ser os discípulos de Jesus de Nazaré. Até hoje estão
lendo a antiga aliança. Vou fazer uma oração poderosa para você. Até hoje estão fazendo a leitura da antiga aliança. Vão batizar. Ô irmão, vem pedir perdão pelo pecado. Vão expulsar o demônio da sua vida. Vou orar lá para sua casa para abençoar a sua família. Estão fazendo a leitura da antiga aliança. O mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então há um véu. Qual o véu que ele está falando? É aquele que estava sobre Moisés. Moisés era um véu e usava um véu, para que quando ele descia do monte, a glória que estava sobre ele, ela ia desvanecer. E para que eles não atentassem na glória que desvanecia, que acabava de Moisés, Moisés colocava um véu. Para eles não verem que acabou a glória, porque as coisas da lei, elas têm o quê? Curta duração. Já viu aqueles irmãos que vão para a igreja e lá eles pulam, e saltam, e vê demônio caindo para o chão, vomita, grita, aí o cara passa óleo nele, joga água nele, ora, impõe a mão, e o cara rola para o chão, ele sai dali, ó, que maravilha, estou leve, até na esquina. Até na esquina, depois da esquina ele tem os mesmos problemas, porque aquilo desvanece, acaba, aquela glória ali é só naquele momento, porque estão fazendo o que? A leitura da antiga aliança, não lhe sendo revelado que em Cristo é removida essa antiga aliança, porque a glória agora na nossa vida é eterna, assim é? Verás a glória do Senhor. No versículo 15 ele diz: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu é posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é o quê? Retirado, a eles vê Deus. Filipe ainda e os 11 não tinham passado por essa etapa, porque Jesus de Nazaré não pregou o evangelho para que a mente deles fosse aclarada, para que eles fossem libertos dessa escuridão que a lei trazia. Então, eles não conseguiam ver Deus, só vê Deus debaixo da graça, a mente iluminada, aí você vê Deus falando contigo. Assim é, abençoado? Então o véu não deixa ver claro o Deus que servimos. Não deixa. Porque tem pecado, né? E porque foram ministrados pelos deuses deste mundo. O sistema é o Deus deste século. Está lá em... Vai lá, Tiago, 2 Coríntios 4:4, olha aqui. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então aqui está uma explicação clara, né? Deus aqui está com letra maiúscula, nos quais o Deus deste século, nós estamos vivendo um século onde os deuses estão aí, assentado no trono, assentado na sua sinagoga, cegando o entendimento do povo, pregando o quê? A lei de Moisés. Eles são os deuses desse século. Lá em 2 Tessalonicenses 2,4, ali Paulo fala que eles viriam e assentariam no santuário como se fosse o próprio Deus. O que quer dizer isso, o próprio Deus? Eles mandam as pessoas fazerem coisas que Deus não mandou. Irmãos, você comprou a garrafinha de água? Você trouxe a garrafinha de água, irmãos? Levanta a garrafinha de